Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula do curso de Desenho Técnico Básico. E hoje nós vamos ver a continuação do assunto projeções ortogonais e vamos dar início ao estudo da cotagem. Hoje nós vamos colocar as medidas no desenho, tá bom? As medidas da peça no desenho, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje com um exemplo, tá, de sólido, de um objeto, né, originado de um sólido geométrico e que nós vamos fazer a leitura das vistas básicas. Relembrando, quais são as vistas básicas? É a vista frontal, vista superior e a vista lateral esquerda, tá? Segundo as regras da ABNT, tá bom? Que é o padrão brasileiro, tá certo? Então, olha só. Primeiro a gente posiciona-se diante da peça, tá? De frente. E vamos fazer a leitura da peça a partir da vista frontal. O que nós estamos vendo de frente, tá? Então, de frente, nós vamos ver aqui um L invertido, uma parede vertical em formato de L, tá? Então, essa seria a nossa vista frontal. Continuando de frente, porém, olhando por cima, nós vamos ver aqui dois retângulos, tá bom? Um retângulo grande, quase um quadrado, e um retângulo vertical. Tá bom? Por que vertical? Porque quando a gente coloca-se de frente para a peça, nós vamos ver um retângulo vertical aqui no lado direito, tá? E agora a gente vem de lado, olhando de lado a peça, nós vamos ver na parte de baixo um retângulo horizontal e logo acima outro retângulo horizontal, certo? Então seria essa parede vertical e essa parede vertical. Na vista frontal a gente também vê parede vertical e na vista superior aí a gente vê uma parede horizontal, tá bom? Obedecendo um plano horizontal. Vamos ver se é isso mesmo? Então olha só, nós temos a vista frontal localizada em cima, a vista superior localizada embaixo, obedecendo o alinhamento da vista frontal. E aqui ao lado a gente tem a vista lateral esquerda, obedecendo a altura, né, o alinhamento de altura da vista frontal, ok? Então não pode esquecer isso. A vista superior, ela obedece o alinhamento de comprimento da vista frontal. E a vista lateral esquerda, ela obedece o alinhamento de altura da vista frontal, ok? Para ficar uma informação ainda mais completa, a vista lateral esquerda, ela obedece o alinhamento de largura da vista superior, tá bom? Então, essa largura aqui, ó, é igual a essa, tá bom? São detalhes que a gente precisa mesmo captar e não pode esquecer, tá bom? Para que o nosso desenho técnico ele siga exatamente as regras estabelecidas pela ABNT e que ele realmente esteja no padrão, tá certo? Vamos passar de forma assim bem tranquila, vamos revisar algumas coisas. Eu tenho certeza que essa aula vai ser uma aula, podemos dizer assim, mais light, uma aula mais tranquila, porque vocês já viram esse assunto na aula passada, a gente só está revisando, tá bom? Então vamos lá para o nosso próximo objeto. Seria essa peça aqui. Parecendo uma escadinha aqui, né? Ó, é uma parede que possui 3 degraus, tá? Sendo que o último degrau ele tem um patamar bem comprido, tá bom? Então, olhando de frente, ó, estamos aqui de frente. O que nós vemos? Uma parede em pé, em que ela começa aqui, ó, com degraus, até chegar na parte de cima, onde tem aí um patamar mais comprido, tá bom? Então, por isso que aparece essa configuração
de vista frontal. Continuando de frente, agora a gente vai olhar por cima. A gente vai olhar por cima. Atenção agora. Olhando por cima, nós vemos quantas paredes deitadas. Quantas paredes? Olha, eu vou dar uma pausa, eu vou falar um pouco mais lento. Quantas paredes horizontais deitadas a gente enxerga olhando por cima? Aqui no desenho, ó, falta completar, ó, complete as vistas. Tá faltando completar. Eu quero saber de você. Quantas paredes horizontais nós temos na vista superior? Quantas? 3, exatamente. Nós vemos 3 paredes. Nós vemos a mais alta, nós vemos a média e nós vemos a mais baixa. Então está representado aqui, ó. Olha o alinhamento, ó, tem que obedecer o alinhamento. Esse alinhamento refere-se a esse patamar. Esse alinhamento refere-se a esse degrau. Esse alinhamento refere-se a esse degrau mais baixo. Tá bom? Então nós temos aqui a representação da vista superior das 3 paredes horizontais. Tá bom? Agora vamos olhar de lado. Ó, vamos posicionar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. A gente enxerga quantas paredes em pé. Quantas paredes? Vamos lá? 3 paredes em pé. Muito bem. Nós vamos ver 3 paredes em pé. Isso é exatamente o espelho do degrau. Ó, essa parede em pé, essa parede em pé e essa parede em pé. Então, nós estamos representando aqui a vista lateral. Essa daqui está aqui, essa daqui está aqui e essa daqui está aqui. Eu preciso representar quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro? Não, na vista lateral não, tá? Você não precisa mostrar uma sequência. Por que você não vai mostrar sequência? Porque ao olhar aqui na vista frontal, você já identifica quem vem primeiro é a de baixo. Quem vem segundo é a do meio. Quem vem terceiro é a de cima. Uma vista completa a outra. Você não precisa querer colocar tudo numa vista só, porque dificilmente você vai conseguir. Existem desenhos com uma vista só, você resolve. Mas nesse caso não. Nesse caso seria necessário a construção de outras vistas. No caso seria da vista frontal à vista lateral e da vista frontal à vista superior. Tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência, tá? Uma outra revisão seria a vista espacial no triedro, que nós vimos na aula passada, tá? Então a gente imagina um objeto flutuando no espaço, vamos nos posicionar, vamos olhar o objeto e a partir da nossa visão gerar uma projeção nos planos verticais e horizontais, tá bom? Então o que nós temos aí? Nós temos na vista frontal, a vista frontal sendo refletida no plano vertical, tá bom? Então lá no plano vertical a gente tem o desenho da vista frontal. Ó, esse desenho aqui, ele é um reflexo desse aqui da frente, ele é um reflexo. Tá? Por isso que a gente representa assim em desenho técnico, tá? Vista superior, a gente vai se colocar de frente para a peça, só que agora olhando por cima, tá? Olhando por cima, nós vamos ver quantas paredes deitadas. Vamos lá? Quantas paredes deitadas? Essas duas de cima, essas duas médias e uma aqui no meio que é mais baixa. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 paredes horizontais. No caso, seriam 5 retângulos. Por isso que na vista superior, nós vamos representar com 5 retângulos. Tá bom? Então, essa é a vista superior, né? A vista superior, a vista frontal, a vista superior. Nós estamos olhando por cima, vão representar 5 retângulos. Esses 5 retângulos juntos, tá bom?
Próxima vista é a vista lateral esquerda. Só voltar aqui, ó, uma informação que for faltando. Essa projeção é uma projeção de vista superior que está sendo refletida no plano horizontal, tá bom? Plano horizontal, plano vertical e plano lateral, beleza? Então vamos lá. Então agora a vista lateral esquerda que será projetada aonde? No plano lateral. Então olhando, o que nós vemos? Nós vemos uma parede em pé, tá aqui. Uma parede menorzinha está aqui. E nós sabemos que existe um rebaixo aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa palavra rebaixo. Nós vamos ver, a gente não vê, mas sabe que existe um canal aqui embaixo, um canal mais baixo. E esse canal mais baixo ele tem que representar como? Com linha tracejada. Tá bom? Então a linha tracejada está aqui. Essa é a representação da vista lateral esquerda. Certo? Então, no triedro, a gente analisa a peça em 3 posições diferentes e essas 3 posições vão gerar projeções. Essas projeções serão refletidas aonde? Nos planos. Plano vertical, plano horizontal e plano lateral. Ok? Olha só, as 3 projeções sendo projetadas nos 3 planos. Ok? Não pode esquecer isso. Não pode. Olhem bem, tá? Se tiver alguma dúvida, revisa, assista uma vez, assista 2. Não pode deixar esse assunto passar com dúvida. Ok? Próximo exemplo são projeções com elementos oblíquos. O que seriam esses elementos oblíquos? Que palavra, né, diferente, palavra bonita, oblíquo. São as rampas, são as rampas, são as paredes inclinadas. Pronto, né? Falando de uma forma assim mais simples, elementos oblíquos são paredes inclinadas ou rampas, tá bom? Então nós temos aqui um objeto que também está no espaço e vai ser analisado dentro do triedro. Os 3 planos, né? Então, no triedro, o que nós vemos aqui, ó? Nós vemos, olhando de frente, a gente vê uma parede em pé, tá? Uma parede em pé, em que ela tem essa configuração, tá? Então, ela começa com um degrau aqui, entra com uma linha horizontal, depois sobe, outra linha horizontal e, de repente, tem uma rampa. Uma rampa. Depois desce com uma linha vertical e depois fecha o polígono com uma linha horizontal. Por isso que apresenta por isso que é desenhado dessa forma. Tá bom? É a vista frontal, que está sendo refletida no plano vertical. Tá? Muito bem. Só o que tem o elemento oblíquo diferente dos que a gente viu anteriormente? O elemento oblíquo ele aparece em mais de uma vista ao mesmo tempo. Então, se você olhar direitinho, olha só, aqui na face do elemento oblíquo, ele tem uma textura aqui, ó, uns pontinhos aqui. Esses pontinhos eles estão querendo representar que essa peça, esse elemento oblíquo, ele pode ser visto em 2 vistas diferentes, tanto por cima quanto de lado. Vamos ver? Olha só. Olhando de lado, tem essa representação do A aqui, ó. Você vê de lado e também você vê por cima. Então, vista superior, você enxerga a rampa. Olhando por cima, você enxerga a rampa. E olhando de lado, você também enxerga a rampa, tá? Então, por isso que ela está texturizada aqui, está mostrando como um elemento especial. É um elemento em que ele pode ser visto em 2 vistas diferentes, tá? Ele pode ser visto tanto na vista superior quanto na vista lateral, tá? Depende da posição do oblíquo. O oblíquo pode estar aparecendo na frontal e na superior, pode estar aparecendo, como nesse caso, na superior e na lateral,
tá bom? Então vai depender muito da posição da peça, tá bom? Nesse caso aqui, superior e lateral, certo? Ó, a vista superior, o que nós vemos? Nós vemos 3 paredes. Uma parede oblíqua, uma parede mais alta horizontal e outra parede mais baixa horizontal. Aqui, ó, 3 paredes. E na vista lateral, nós temos aqui o elemento oblíquo, né? Na vertical. E aqui a gente tem uma parede também, uma parede na vertical, que é a base da vista lateral esquerda, tá? Olhem com calma. Não é um assunto difícil, mas requer paciência e treino. Muita repetição dos exercícios, tá? Por isso que a gente está fazendo essa aula especial, uma aula de revisão. Porque é o assunto mais importante, tá bom? Se você, ao final do curso, você desenvolver todas as atividades de projeções ortogonais, não tiver nenhuma dúvida, conseguir fazer corretamente, pode-se dizer que você concluiu o curso com êxito, tá bom? Porque o aluno que conseguir ter um desempenho bom nas projeções ortogonais, ele consegue analisar ou interpretar os desenhos técnicos, tá bom? Na sua grande maioria. Olha só, então aí a gente tem o resultado final da análise do objeto no triedro e também o objeto no desenho técnico, né? No triedro aberto, que são as projeções ortogonais, certo? Vamos seguir. Mais uma vez os objetos, os elementos oblíquos, tá? Então, analisando aqui essa peça, nós podemos de cara identificar que a gente tem uma rampa desse lado esquerdo e uma rampa com a mesma inclinação do lado direito, tá? Posso tirar essa dúvida como? Na vista frontal. Aqui na vista frontal nós conseguimos perceber que a mesma inclinação do lado esquerdo está no lado direito, tá? O que nós temos mais aqui na vista frontal? Nós temos uma base, né? Uma base que tem tem degraus dos dois lados, um de um lado, outro de outro, tá? Na vista superior, nós temos quantas paredes visíveis? Nós temos aqui 5 paredes visíveis, uma mais alta, que seria essa daqui, né? Ó, parede mais alta, tá aqui. 2 rampas, estão aqui. E 2 degraus, um de cada lado, tá bom? Então, na vista superior, nós podemos identificar 5 retângulos. E na vista lateral esquerda, nós vemos 2 retângulos, porém, 2 retângulos na horizontal. Seria esse retângulo aqui da base, mais esse retângulo que representa o elemento oblíquo, tá? Ele está aqui do lado, certo? Joia? Dúvidas? Anotem tudo, tá? Anotem tudo. Vamos para o nosso primeiro exercício. Analisando essa peça aí, esse objeto, vamos identificar qual seria o projeto, o desenho técnico referente a esse objeto em perspectiva. Vamos lá. Letra A, letra B ou letra C? Pode dar um pause aí e tentar responder sozinho, tá? Deu pause? Vamos lá, deu pause? Então, olha só. Nós temos 3 respostas que a gente vai analisar para ver qual dessas 3 respostas, A, B ou C, enquadra-se com essa perspectiva, tá bom? Então, olha só. Então, vamos analisar primeiro a vista frontal. Então, nós temos aqui essa configuração de peça, tá? Que começa com degrau, avança, sobe,
né? E depois ele vai para a direita, só que aqui ele vem com uma espessura mais fina. E aqui a gente chama de balanço, né? Um elemento em balanço, porque como se está no ar, está sem a base dele aqui embaixo, tá? Muito bem. Isso significa que está correndo aqui embaixo uma linha tracejada. Nós vamos analisar isso daqui a pouco. Na vista frontal, nós vemos que aqui tem um degrau, vem uma linha horizontal, sobe, outra linha horizontal e desce. A dúvida é a seguinte: essa altura aqui, essa altura é igual a essa? Não temos certeza, não dá para ter certeza, tá? Esse retângulo aqui, parecendo um quadrado, é igual a esse? Também não temos certeza, não dá para saber. Não tem as cotas, não tem as medidas, que daqui a pouco a gente vai ver como que se coloca as cotas, tá? Eles são semelhantes, isso a gente pode dizer, tá? Então, se tiver alguma diferença gritante, aquela diferença muito clara de que um está maior que o outro, aí a gente já elimina. Mas se tem algo que apareça alguma dúvida, aí a gente tem que considerar com mais detalhes, tá bom? Então vamos lá. O que a gente pode dizer é o seguinte, que esse degrau, ele não é tão diferente desse. E esse degrau, ele não é tão diferente desse, tá? Vamos considerar assim. Olha essa figura aqui. Olha essa figura. Olha o tamanho dessa altura e olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa. Não está desproporcional? Muito desproporcional. Muito. Tá? Então, nós podemos dizer que a letra A está errada. Essa não é a vista frontal dessa peça. Olha só as alturas. Estão muito desproporcionais. Tá bom? Olha aqui a vista lateral. Na vista lateral, praticamente, a gente vê dois retângulos semelhantes. E aqui a gente vê dois retângulos bem diferentes. Ok? Então, a vista frontal e a vista lateral já está deixando bem claro para a gente que não está correto. Tá bom? Beleza. Vamos analisar agora aqui na letra B. A letra B. Ó, a gente tem essa altura que é muito parecida com essa e que lembra essa. Legal. A gente tem essa linha aqui do meio, ó, essa linha aqui do meio, aqui, ó, no meio não, é um pouquinho mais para a direita. Essa linha aqui, ó, pela perspectiva mostra que ela é maior do que essa. Dá para ver sim. Essa linha é maior do que essa, tá? Então vamos lá. Essa linha é essa e essa daqui é a do meio. Ó, essa tá maior que essa. Então, ó, letra B. Sei não, hein? Letra B está aparecendo. Vamos analisar aqui a letra C. Essa linha está da mesma altura dessa. Então está errado. Que claramente a gente vê que essa linha aqui ela é mais alta, ela é maior. E aqui elas estão iguais. Elas estão tão iguais, que lá no fundo não vai mostrar nenhum tracejado. E aqui no desenho a gente percebe que deveria mostrar um tracejado aqui no fundo, uma aresta. Por quê? Porque essa linha é mais alta, logo está correndo aqui uma aresta para mostrar esse elemento em balanço. Tá bom? Então, também está descartada a letra C. Logo, a resposta só pode ser B de bola. Vamos ver o gabarito oficial? Cadê você? Letra B. Letra B é a resposta correta. Tá bom? Joia? Podemos seguir? Vamos para a próxima atividade. Olha só essa. É um H deitado. Um H deitado. Vamos lá. Vista frontal. Vista frontal, essa daqui. Então, a gente tem aqui a vista frontal, um H deitado, H deitado, H deitado. São semelhantes, né? Nenhuma observação, assim, muito diferente, não. O que a gente pode considerar é o seguinte. Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura,
Ela está no meio do H? Está bem no meio do H, no centro do H? Não, ela está um pouquinho para a direita, né? Está no meio do H? Não, está bem para a direita, mas tudo bem, segura ela aí. Essa daqui está no meio? Sim, está no meio da peça. E essa aqui está no meio? Não, está só um pouquinho para a direita. Então, se está só um pouquinho para a direita, a resposta é a letra C, que é o que representa essa vista, tá bom? Letra C, correto, tá? Seguinte. Vamos para a nossa esse próximo objeto a ser analisado, tá? A gente vai ver as 3 vistas, tá? Então, olha só. Apesar de que uma vista mata a resposta, tá? Uma vista, mas vamos uma por uma. Na vista frontal, nós temos aqui uma figura geométrica, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 lados, aqui logo é um quadrilátero, mas qual quadrilátero é isso? É um trapézio. Um trapézio, tá? Então tem trapézio aqui, tem trapézio aqui, tem trapézio aqui. Tem um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Uma parede retangular aqui, uma parede retangular aqui, outra parede retangular aqui. Ou seja, a vista frontal, todas estão corretas. Então não dá para chegar à resposta correta só olhando pela vista frontal. Não dá. Vamos olhar a vista lateral? Uma parede em pé, outra parede em pé. Apesar de estar oblíquo no objeto, mas a gente sabe que quando nos posicionar de lado para a peça, a gente vai ver só uma parede em pé. Então, 2 retângulos em pé, 2 retângulos em pé, 2 retângulos em pé. Então, também a vista lateral esquerda são todas corretas. Vamos para a vista superior agora? Vamos ver? Ó, vista superior. A gente tem um retângulo e uma entrada também retangular para baixo. Então, a gente tem um retângulo em cima e um retângulo para baixo, um retângulo na perpendicular para baixo. Olha só. Cadê o T? É um T, ó. É um T. Puxadinho para a direita, mas é um T. Aqui eu tenho T. Aqui eu tenho T. Aqui eu tenho T. Aqui eu tenho. Tá? E aqui a representação de rampa. Certo? Então, resposta, letra C. Eu vou dar um pause no vídeo, tá? Porque tá muito barulho aqui na rua e vou esperar um pouquinho para a gente continuar a gravação, tá bom? Já volto, um pequeno intervalo. Então vamos lá na sequência, deu uma melhoradinha aqui. Como a aula é mais rápida hoje, vamos continuar. Não podemos interromper, não. Vamos que vamos, tá? Então, olha só. Próxima questão, a gente tem aqui o projeto, tá bom? A gente tem a vista frontal, a vista superior e a vista lateral e vamos identificar qual é a perspectiva que corresponde a esse projeto, tá? Mesma coisa, vou dar um tempinho para vocês responderem aí, dá um pause no vídeo e tenta responder. Vamos lá? A, B ou C? Qual que é a resposta correta? Hein? Posso responder agora? Então vamos lá. Ó, então aqui a gente tem um trapézio, beleza? E 2 triângulos nas laterais. Então, ó, trapézio e 2 triângulos, trapézio e 2 triângulos, trapézio e 2 triângulos. Então, na vista frontal, não dá para a gente identificar. Na vista lateral, então na vista lateral a gente tem uma parede
e que seria tracejada essa linha aqui do fundo. Então, letra A não pode ser, porque deveria ser linha tracejada aqui, tá? Então, aqui na vista lateral está sendo dividida em duas paredes. Aqui só tem uma, então letra A não é a correta. Na letra B, sim, ó, a gente tem duas paredes, legal. Na letra C, também a gente tem duas paredes, legal. Então, B e C estão no páreo. Qual que vocês marcaram? A, B ou C? Quem marcou A, tá errado. Aí de novo. Vamos lá. Agora vamos olhar por cima. Vista superior. Vista superior, ó, é um T. É um T com duas rampas, né? Dá para eu saber, olhando por aqui, que é uma rampa? Não, claro que não. Mas a gente sabe que é uma parede de um lado e uma parede do outro. Então, um T, parede de um lado, parede do outro. Lembrando que o T, ó, essa espessura é semelhante a essa e semelhante a essa. Quando eu falo semelhante, é parecido. Eu não estou podendo afirmar com certeza que é igual. Parecido, tá? Aqui, olha só que diferença gigantesca. Eu posso falar com certeza, essa espessura é maior do que essa. Então, não pode ser a letra C, porque aqui está dizendo que elas são semelhantes. Beleza? Então, resposta, letra B de bola. Tá bom? Gabarito oficial, letra B de bola. Tá? Muito bem. Agora, eu queria falar para vocês o seguinte. Quando os desenhos, né, as vistas, elas têm uma representação simétrica, tá? Para quem ainda não se familiarizou com essa palavra simetria, olha só, simetria é quando você divide a figura em duas partes e observa que elas são iguais quando são dobradas, né? A gente pode dobrar a folha de papel e vai ver que as duas metades são iguais, as duas metades estão alinhadas. Então, quando as duas metades forem rigorosamente iguais, nós dizemos que há simetria. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos como se a gente estivesse dividindo essa vista frontal ao meio, aqui, ó, uma linha vertical. Aqui a gente tem um degrau, aqui também. Aqui a gente tem um degrau, aqui também. Aqui a gente tem uma entrada, aqui também a gente tem uma entrada. Aqui a gente tem uma linha tracejada, aqui também tem uma linha tracejada. Essa base inferior é do mesmo comprimento dessa base superior. Logo, é uma peça simétrica. Porque se dividirmos aqui verticalmente, um eixo de simetria vertical, as duas laterais são iguais. Agora, se a gente também pegar uma linha de simetria horizontal, podemos dizer que a parte de cima é igual à parte de baixo. E a linha de simetria, ela é representada por linhas traço-ponto. Não é linha tracejada, é traço-ponto, tá bom? Com essa mesma ideia ou esse mesmo conceito que eu passei para vocês, o que podemos dizer dessa vista superior? Na vista superior, se traçarmos uma linha vertical aqui, podemos ver que o lado esquerdo é igual ao lado direito. E se traçarmos uma linha horizontal, a parte de cima é igual à parte de baixo. A mesma coisa com a vista lateral esquerda. Se passarmos uma linha vertical, os dois lados são iguais. E se passarmos uma linha horizontal, a parte de cima também é igual à parte de baixo. Logo, esse é o desenho técnico correto, com linhas traço-ponto. Traço-ponto para representar simetria vertical e traço-ponto para representar simetria horizontal. Tá bom? Então, quando observarem linhas traço-ponto, significa simetria. Um lado é igual ao outro. A parte da esquerda é igual à da direita e a de cima é igual à de baixo. Tá bom? E agora, aquele exercício bem facinho, tá? Em que nós vamos identificar as paredes com as letras, tá bom? Então, aqui a gente tem uma perspectiva
E aqui nós temos as 3 vistas. Nós vamos colocar as letras nas vistas, tá bom? Então a letra A, ela está em qual vista? Vista frontal, vista superior ou vista lateral? Letra A, vista frontal, está na vista frontal. E a letra B está na vista frontal também, tá certo? Então, A e B, elas são vistas na posição frontal, na parede vertical. A e B estão na vista frontal, ok? E a letra C está em qual vista? Eu vou colocar a letra C na vista superior ou na vista lateral? A parede da letra C é uma parede em pé ou uma parede deitada? É uma parede em pé. Se é parede em pé, então é frontal ou lateral. Nós estamos vendo que frontal não é. Então só pode ser lateral. Certo? Se tivesse na parede deitada, aí sim seria vista superior, tá bom? Mais informações que vocês precisam anotar, porque isso vai ser importante para a interpretação do desenho técnico, tá certo? São dicas que não podem passar. Mais uma aí, vamos lá. Agora a gente tem um elemento diferente aqui, né? Um elemento aqui, ó, curvado, uma curva, né? Ó, lembra lá dos sólidos geométricos, do cilindro, o cone, entendeu? Ó, superfície curva. Então vamos lá. Letra A está na vista superior. Se está na vista superior, ela vai estar numa parede deitada, tá? Letra B também está na vista superior, então ela também está na parede deitada. Letra C também está na parede deitada, logo, na vista superior ela representa. Letra D está na parede em pé. Se está na parede em pé, então está na vista lateral. E a letra E também está numa vista lateral, porque está numa parede em pé, ok? E a letra F? Agora é com vocês. Letra F, ela está na vista lateral, na vista frontal ou na vista superior? Onde vai estar localizada a letra F na nossa perspectiva? Exatamente, no elemento da superfície curva, tá bom? A superfície curva onde está representada a letra F. Dando continuidade, então, vamos para a próxima atividade. Olha só, esse exercício aqui ele é super interessante. Olha só, nós vamos analisar esta perspectiva, tá? Podem perceber que os vértices estão nomeados com letras maiúsculas, tá? Que são os pontos, ok? E nós vamos vir aqui no projeto, no desenho técnico, nas projeções, nós vamos colocar as letras correspondentes aos vértices visíveis nas vistas, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar aqui a nossa vista frontal e vamos nomear esses vértices que estão marcados aqui. Então vamos lá. Esse é super interessante, esse exercício, é um dos que eu mais gosto, olha só. Esse vértice aqui em cima, essa bolinha aqui, ó, ela corresponde a qual letra da perspectiva? A letra A. Porque olhando de frente, este ponto mais alto aqui refere-se a esse vértice do triângulo, tá? Então, esse ponto aqui é a letra A. Exatamente, letra A. Esse ponto aqui, olha só a pergunta. Esse ponto aqui, que letra que é essa? Atenção, hein?
É B ou é J? É B. Por quê? Porque o B, olhando de frente, o B vem antes do J. Então, esse ponto aqui é o ponto. Vamos primeiro marcar aqui, ó. O A, ele aparece na frontal, aparece na superior, aparece na lateral. Esse ponto aqui é o B, tá bom? Então, deixa eu organizar a sequência aqui, ó. Olha só, o ponto A, ele é visível de frente, ele é visível por cima e é visível de lado. Tá aqui, tá? Então, vamos na sequência da apresentação. Esse ponto aqui é o B, ele está aqui na frente. Então, B. O B, ele é visível por cima? Sim, ele é visível por cima. Ele é esse ponto aqui, ó. Quer ver, ó? Ponto B. Ele é visível de lado? Olhando de lado, você consegue enxergar esse ponto B? Sim, ele é esse aqui, ó. Tá? Então, as letras A e B, elas são visíveis nas 3 vistas básicas. Na frontal, na vista superior e na vista lateral. Letra C. A letra C é visível na vista frontal? Sim, ela é visível. Vai ser esse ponto aqui, ó. A letra C, ela é visível na vista superior? Sim. Na superior também aparece esse ponto aqui. E na vista lateral? Também ela é visível. Olhando de lado, ó, o ponto C, ele vem na frente do ponto D. Então, o C que se destaca. Então, esse ponto aqui é o ponto C. Pronto. Entenderam como que vai funcionar esse exercício? Então, se vocês vão dar um pause aí no vídeo agora, vão dar um pause e vão preencher os demais pontos, tá bom? Então, vamos lá, hein? Façam isso, por favor. Deram pause? Legal. Agora eu entro com as respostas, tá? Então vamos lá, olha só. Letra D, D de dado, essa letra aqui, ó, esse vértice aqui. A letra D, ela aparece na vista frontal? Sim, aparece. É esse ponto aqui, ó. Esse ponto refere-se à letra D, tá? Olha só. E na vista superior, o D aparece? Aparece. Olhando por cima, ele aparece. E na vista lateral, o D aparece? E aí? Não, o D não aparece. Porque o D ele está por trás do C. O C vem na frente. Então, os pontos que vêm na frente, eles têm prioridade no desenho. Então, letra C aparece. D não, tá? Na vista lateral. Vamos para a letra E. Aqui no fundo, ó, letra E. Olhando de frente, você enxerga esse ponto? Sim, a gente enxerga o ponto E. Olhando por cima, de frente, você vê. Por cima, você enxerga? Não, porque olhando por cima, o C está na frente dele. Tá bom? Então, a gente só vai enxergar na vista lateral. Aí na vista lateral, sim. Aí você enxerga o ponto E. Tá bom? Vamos lá. Seguindo. E, F. Ponto F. Ponto F, você enxerga na vista frontal? Sim. Ponto F. Muito bem. Na vista superior? Não, porque ele está exatamente embaixo do ponto B. E o ponto B já está marcado aqui na superior. Então, não mostra o ponto F. E na vista lateral? Muito menos. Na vista lateral também não mostra, porque ele está enxergando o ponto E. O F está lá no fundo. Então, não dá para enxergar na vista lateral. Então, encerra por aí. F só mostra na vista frontal. Ok? FG. Esse G aqui. E agora? O G, a gente enxerga na vista frontal? Não. O G não mostra, porque o C está na frente. Na superior sim, o G está aqui, ó, olha só. E na lateral também ele aparece, olhando aqui de lado, ó, ele está aqui, ó, nesse vértice do retângulo. Então, ó, vai vir aqui, quer ver, ó, ponto G, certo?
GH. H, dá para ver na frontal? Não, o A está na frente. Dá para ver na superior? Sim, dá para ver na superior. Ele está aqui em cima, ó. O H aparece. Na vista lateral, ele enxerga? Dá para enxergar? Sim, ele está aqui em cima, ó, tá? Então o H também aparece, ok? HI. I, na frontal você vê? Não. Na frontal não, na frontal já acabou, né? Já tem todos os pontos aqui. Na superior sim, ele está aqui, ó. Ele é um ponto mais alto, também aparece. E na lateral não aparece, porque ele está atrás do H. Então vamos seguir. H, I, J. O J dá para ver na frontal? Não. Dá para ver na superior? Sim, ele está aqui. J. E dá para ver na lateral? Não, porque o A está na frente, ele estaria atrás desse A, então não mostra o J. A última letra que está faltando é a letra L, que só mostra na vista lateral, ok? Então, eu gosto muito desse exercício, vale a pena fazer, tá? Aqui no próximo, a gente vai ter esse exercício, tá? Esse tá mais fácil que o outro, tá? Esse tá bem tranquilinho. E a gente vai transferir essas letras para essa perspectiva, tá? Então, ó, esse ponto A, olhando por cima, onde que ele está aqui na peça? O ponto A, tá aqui, ó. Ponto A. E o ponto B? Olha ele aqui, ó. B. E o ponto C? Ele tá aqui. E o ponto D? Tá aqui. E, F, G e H. Por que está tudo em vermelho? Porque a gente convencionou aqui para o nosso curso que a vista superior a gente representa na cor vermelho. Então, esses pontos estão todos marcados na vista superior. Ok? Super fácil, exercício bem didático, que é a intenção dessa quarta aula. A gente revisar a aula 3 com uma explicação um pouco mais detalhada em certos pontos, tá bom? Vamos lá, continuando. Deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui, ó. Pronto, legal. Contagem de elementos. Agora a gente vai entrar no assunto, tá? Que nós vamos colocar as medidas nos desenhos das peças, tá? Então, olha só. Só que antes de trabalhar com as medidas, a gente necessita conhecer alguns termos muito usados no desenho técnico, como por exemplo, rebaixo, furo, rasgo e os elementos oblíquos. Oblíquo a gente já falou na aula de hoje, né? Que são as rampas, são as paredes inclinadas. O rebaixo, o nome já diz, é uma face baixa, uma face que, em comparação a uma face mais alta, ela se encontra mais baixa. Então, rebaixo, ela desceu, ok? Furo, não esqueça, não fala buraco, ok? No desenho técnico, a gente não fala buraco, a gente fala furo, certo? Então, o furo, ele pode ter diversas configurações. Pode ser um furo redondo, pode ser um furo quadrado, pode ser um furo retangular, pode ser um furo triangular. Tá bom? Então, muito cuidado na representação do furo, ok? Lembrando que o furo tem que ser representado pelo centro, marcar o centro do furo, tá? E o rasgo é uma cavidade, tá? Como diz, a peça foi rasgada, a peça foi feito um canal na peça, é um rasgo, tá certo? A gente vai ver alguns exemplos de rasgos e a gente vai exemplificar, tá bom? Vamos lá. Esse é um exemplo de uma peça com rebaixo, tá? Então, na peça original era só um prisma, né, retangular, que foi retirado essa parte aqui de cima, gerando uma parede mais baixa em relação à outra parede mais alta. Então, torna-se um rebaixo, houve um rebaixo na peça, tá? E essa peça, depois que foi executado o rebaixo, agora nós vamos analisar, vamos fazer a cotagem dessa peça, tá bom? Vamos fazer a cotagem. Então, vamos lá.
Para fazer a cotagem, nós vamos utilizar uma régua, tá bom? Uma régua graduada, em que essa régua ela vai dimensionar as faces do objeto, tá? Então essa face aqui da vista frontal, nós estamos medindo o comprimento da peça, tá? O comprimento da peça é 54 milímetros, tá? A altura do rebaixo, tá? A régua foi localizada neste ponto para a gente pegar essa altura aqui, a altura do rebaixo, 9 milímetros, tá bom? E como que representaríamos essas medidas no desenho técnico? Da seguinte forma: nós precisamos mostrar as medidas a partir de linhas, tá? É necessário colocar as linhas para representar as medidas. E não pode colocar de qualquer jeito, essas linhas elas seguem algumas regras, tá? Essas linhas que acompanham o desenho para representar as cotas, tá? Elas possuem 3 elementos, tá? 3 elementos que a gente deve seguir as regras da BNT. O primeiro elemento chama-se cota. Cota é o numeral, é o número que representa a medida, tá? Lembrando que a cota ela não pode encostar na linha, não pode encostar, ok? Tem que ser em caligrafia técnica, um número visível, um número totalmente fácil de ser lido. Não pode haver rasura nas cotas, não pode haver número ilegível, precisa haver um capricho na hora de apresentar a cota, ok? Então, não vamos representar a cota de forma ilegível ou que dificulte a interpretação, tá? Um outro elemento que é importantíssimo na representação da cota é a linha de cota. Como eu falei para vocês, o número ele não pode encostar na linha, e essa linha chama-se linha de cota. As linhas de cota, elas vêm representadas com vamos dizer, símbolos nas suas extremidades. No desenho técnico industrial, a gente utiliza as setas com maior frequência. No desenho arquitetônico, nem sempre a gente usa setas. A gente pode utilizar círculos preenchidos ou apenas a circunferência, tá? Ou linhas oblíquas. Também pode ser representado com linhas oblíquas cruzando essa linha vertical aqui, que nós vamos chamar de linhas auxiliares, tá bom? Então, no desenho arquitetônico, pode vir com linhas oblíquas. No desenho industrial, geralmente vem com setas, tá bom? Então, os 3 elementos, vou voltar lá. Quais são os 3 elementos da cotagem? Cota, que é o número. Linha de cota, que é a linha base da medida. E as linhas auxiliares, onde mostram os pontos que estão sendo as extremidades do ponto que está sendo medida a peça, tá bom? Que foi medida para representar a sua dimensão, certo? Então, 3 elementos fundamentais na cota. Aqui a gente tem um exemplo de uma peça com furo quadrado. Como que eu sei que é um furo quadrado? Porque as dimensões estão aqui, ó, 16 por 16. Largura, a mesma medida do comprimento. Então é um furo quadrado, tá? E observem aqui, ó, que o furo ele precisa ter linhas de centro. É bem parecida com as linhas de simetria, só que nesse caso aqui não está representando simetria, está representando centro do furo. Então o centro do furo quadrado está representado por linhas traço ponto. Só que para representar o centro, eu também preciso cotar. As linhas de centro, elas precisam ter uma referência. Elas precisam ser dimensionadas a partir das arestas da peça.
Então, por exemplo, do centro desse furo quadrado até a extremidade da peça, nós temos 15 milímetros. Isso no sentido horizontal. No sentido vertical, a mesma coisa. O centro do furo está a 15 milímetros em relação à extremidade superior da peça, tá? A face superior. Então, são dimensões ou são referências que a gente precisa representar no desenho, tá? E aqui eu tenho a cotagem completa dessa peça em desenho técnico. Eu tenho uma perspectiva, eu tenho as 3 vistas e tenho a cotagem. Lembrando que na vista frontal, na vista superior, eu tenho como base as medidas de comprimento. Na vista frontal, eu tenho como referência as medidas de altura. E na vista lateral esquerda, eu tenho como referência a medida de largura. Tá bom? Para não ter confusão de colocar muitas cotas num lugar só. A gente consegue separar bem. Aqui vocês podem observar que tem linha tracejada, porque olhando de lado, esse furo quadrado a gente não enxerga, mas sabe que ele existe. Se é um furo passante, eu tenho que utilizar a linha traço-ponto, que é a linha de centro de furo, tá? Assim como na vista frontal, o centro do furo ele também precisa ser representado com linha traço-ponto, tá bom? Mais um exemplo, a gente tem essa peça rebaixada sendo cotada de duas formas diferentes. Aqui eu tenho. É a mesma peça, tá? É a mesma peça. A largura não tem jeito, tem que ser mostrada na vista lateral. Esse comprimento na vista superior. Ok? Agora, as cotas aqui da frontal, elas apresentam uma pequena diferença. A altura 12 permanece, né? Lembra daquela medida principal da vista frontal, a altura? Porém, o rebaixo está sendo representado de forma diferente. Desse lado aqui, eu tenho o comprimento do rebaixo, 18, e tenho a altura do rebaixo, 7. Já desse outro lado, eu tenho o comprimento da face mais alta e a altura do degrau. Ué, mas eu consigo montar a peça do mesmo jeito? Sim, porque se você for analisar, olha só, se eu tenho 28 de comprimento menos 10, o que me sobra aqui? 18, é essa a cota. Se eu tenho uma altura 12 e o degrau é 5, quanto que eu tenho de rebaixo? 7, tá? Então, essas medidas aqui, eu consigo, olhando para essa vista, eu consigo identificar. E vice-versa, tá bom? Então, no desenho técnico também tem muito isso. Tem essa matemática simples aí de cálculos rápidos e fáceis que a gente pode eliminar algumas cotas ou desprezar algumas cotas, porque o cálculo matemático rápido já resolve. Agora, quando exige um cálculo um pouco mais apurado, um cálculo mais complexo, aí sim, aí a gente prefere colocar a cota do que deixar o funcionário que vai interpretar o desenho fazer o cálculo sozinho. Isso aí não. É responsabilidade do desenhista transmitir as medidas sem dúvida. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. As faces inclinadas, quando fica claro que houve uma modificação da peça quanto à sua estrutura original, quando foi feito um acabamento na peça, nós dizemos que essa face inclinada chama-se chanfro, tá bom? Chanfro. Então, os chanfros, eles podem ser feitos em peças prismáticas, que são essas peças com faces planas, ou também podem ser feitos chanfros em peças cilíndricas, como a gente está observando nesse exemplo aqui, desse cilindro, tá? Tem um chanfro na frente e um chanfro atrás, tá bom? Então, chanfro
Chanfro é o nome que se dá a essa face inclinada na peça, tanto nos elementos prismáticos quanto nos elementos cilíndricos. Aqui a gente tem mais uma cotagem, tá? De chanfros, tá? Lembrando que essa face inclinada a gente não mede o comprimento dela, o comprimento inclinado. A gente mede o comprimento na horizontal e a altura na vertical, tá bom? Não se mede o comprimento inclinado, tá bom? Então essa daqui, ó, fixem bem esse exemplo, que é um exemplo genérico da cotagem com elementos chanfrados, tá bom? Certo? Existe também o chanfro com ângulos, né? Que a gente vai ver no próximo slide. Nesse aqui a gente já vê o ângulo com elementos oblíquos simétricos, tá? Por que simétricos? Porque essa linha aqui está representando que o lado esquerdo é igual ao lado direito, é simetria. Lembra disso? Simetria? Então, se está dividido ao meio esse ângulo, um lado, esse ângulo 45 graus, o outro lado 45 graus. 45 mais 45, 90 graus. Tá bom? Então, essa é a representação da cotagem de oblíquos na vista frontal. Mais um exemplo, olha só aqui, ó. Olha essa base aqui da vista frontal com um ângulo de 45 graus e um ângulo de 135 graus, tá? Cotagem de ângulos. O que mais que a gente pode ver é a cotagem dessa peça. O que a gente pode tirar também de outros exemplos aqui? Olha só, as linhas tracejadas, porque de lado aqui você não enxerga a altura do furo, não enxerga até que ponto vai aqui esse rasgo aqui, tá? Então, linhas tracejadas. Aqui a gente também na vista frontal tem linha tracejada do furo, tá? A gente tem aqui uma linha traço-ponto. Essa linha traço-ponto não é simetria, essa linha traço-ponto mostra o centro do furo, tá? Mostra o sentido do furo, tá bom? Não é simetria, tá certo? Já essas linhas aqui, ó, para esse desenho mostra simetria, tá? Simetria horizontal, simetria vertical. O furo tem um diâmetro de 5 milímetros, tá bom? O furo tem um diâmetro de 5 milímetros e o cilindro tem um diâmetro de 10 milímetros, tá? Dá para enxergar no vídeo aí? Dá, né? Muito bem. Largura da peça, 18 milímetros. Distância do centro do furo para a extremidade, 16 milímetros e 5 décimos. Tá? A altura do rasgo, 4 milímetros. Olha só como vocês já conseguem olhar para um desenho técnico e conseguem já interpretá-lo, né? Por favor, eu quero que vocês olhem para esse desenho aqui e consigam contar a história dele. Contar a altura do rebaixo, a altura do furo, a altura do rasgo, qual o comprimento, qual a largura. Tudo isso já dá para a gente ir trabalhando, tá bom? Essa foi a nossa quarta aula do curso de Desenho Técnico Básico. Obrigado pela atenção. Essa foi uma aula mais de revisão, uma aula de aperfeiçoamento do assunto projeções ortogonais e também introduzimos a cotagem, tá bom? Nessa aula não tem exercício, porém eu aconselho que vocês assistam novamente essa aula fazendo os exercícios direto na aula, tá bom? Dando pause, anotando as respostas e depois conferindo, tá bom? Obrigado pela atenção, bons estudos e qualquer coisa é só me chamar que eu estou à disposição. Obrigado.